Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem intrigante. Vem do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. É a regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. A fonte é um trecho do livro mesmo. E a nossa missão aqui, né, é tentar entender por quê. Porque muitas vezes parece mais fácil cuidar dos outros, sabe? Ou até dos nossos pets, do que da gente mesmo. Aliás, tem um dado sobre isso que é bem chocante. Estudos mostram que a adesão a tratamento médico, nossa, é baixíssima. Tipo, um terço das pessoas nem compram remédio que o médico receita. E metade de quem compra não toma direito. E o mais doido, isso acontece até com gente que fez transplante, que pode perder o órgão se não tomar o remédio anti-rejeição. Só que essas mesmas pessoas, quando é para dar remédio para o cachorro ou para o gato, aí são super rigorosas. Não é curioso isso? A gente pensando, né? Por que essa negligência consigo e tanto cuidado com o outro, com o animal? E a forma como o Peterson tenta decifrar isso é buscando pistas numa narrativa bem antiga, lá no Gênesis. Gênesis? Peraí, para explicar por que a gente não toma o nosso remédio? Confesso que parece um salto grande, não? É, parece. Mas a chave é que ele não faz uma leitura literal, sabe? Nem religiosa necessariamente. Ele vê Gênesis como um drama. Um drama psicológico sobre como a gente experimenta a vida, a existência. E ele destaca, assim, três elementos básicos. Três elementos, quais seriam? A ordem, que é aquilo que a gente conhece. A estrutura, a segurança, né? O território já explorado. O caos, que é o oposto. O desconhecido, o potencial para coisa nova, mas também a ameaça, o perigo, o inesperado. E a consciência, que seria a nossa capacidade, né, de mediar entre esses dois, de achar significado no meio disso tudo. Tá, entendi a divisão. Ordem é tipo a nossa rotina, o trabalho, a casa arrumada. E caos é, sei lá, uma crise, uma oportunidade nova. Exatamente, é por aí. E aí entra a história do Jardim do Éden. O Éden seria essa ordem inicial, mas uma ordem meio ingênua, vivida sem autoconsciência total, lembra? Estavam nus e não sentiam vergonha. Sim, lembro dessa parte. Aí vem a serpente. Isso, a serpente, que pode simbolizar um monte de coisa. O caos, o desconhecido que atrai e assusta, talvez até nossa própria inclinação por mal, e ela oferece o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E quando eles comem, pronto. Desperta a autoconsciência. A primeira coisa é notar a própria nudez, né? Exatamente. E essa nudez é simbólica, não é só física. É a percepção da própria vulnerabilidade, das falhas, dos limites, da finitude. E isso gera o quê? Vergonha, vontade de se esconder. Para o Peterson, essa consciência aguda da nossa imperfeição, e mais importante ainda, da nossa capacidade não só de sofrer, mas de causar sofrimento, o tal conhecimento do bem e do mal, é isso que está na raiz da dificuldade de se valorizar. Tá começando a fazer sentido a conexão. Então a ideia é que, por a gente conhecer tão bem nossas próprias falhas, nossa serpente interior, a gente acaba se sentindo, mesmo sem perceber, meio indigno de cuidado, menos merecedor. Exatamente essa a linha de raciocínio dele. A gente olha para o nosso cachorro, para o nosso gato e vê inocência, pureza. Ele não tem essa complexidade moral que a gente reconhece em nós. Ninguém conhece a fundo nossas falhas, nossas inadequações, nossas maldades potenciais, como nós mesmos, né? Daí talvez essa facilidade maior em direcionar o cuidado para esse outro que parece mais simples, mais inocente. Faz sentido. Nossa, faz bastante sentido pensando bem. Mas não é uma visão meio pesada de nós mesmos? Fica só nisso? Não, não fica. E a contrapartida vem do próprio Gênesis também, lá no capítulo 1, antes da queda. A ideia de que o ser humano é feito à imagem de Deus. Certo. E como ele interpreta isso? Não de forma literal, de novo, mas como se a gente tivesse uma centelha divina, uma capacidade única, a capacidade de usar a consciência, a palavra, para ativamente trazer ordem para o meio do caos, criar sentido e estrutura, sabe? De forma deliberada, com livre arbítrio.
Ah, então essa capacidade de criar ordem, de agir no mundo, Uhum. nos daria uma responsabilidade. Exatamente. Uma obrigação moral de cuidar de si mesmo, não porque a gente seja perfeito ou sempre bom, longe disso, mas porque somos portadores dessa capacidade, desse potencial de agir conscientemente, de fazer a diferença. Então, cuidar de si não seria só buscar o que é fácil ou o que dá prazer na hora. Seria fazer o que é genuinamente bom para preservar e desenvolver essa centelha. Negligenciar a si mesmo, nessa visão, não é só um problema pessoal. Acaba impactando o mundo ao redor, desequilibrando essa dança entre ordem e caos. Entendi. Então, para amarrar a ideia, a gente tem essa consciência dolorosa das nossas falhas, da nossa capacidade para o mal, mas ao mesmo tempo tem essa centelha divina, essa capacidade de agir e criar sentido. E por causa dela, cuidar de si vira quase um dever moral. É tipo, respeitar esse potencial que a gente carrega, apesar de tudo. Um equilíbrio entre reconhecer as sombras e o valor inerente. Perfeito, é essa síntese, reconhecer a própria complexidade, né? A luz e a sombra. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, eu acho. Se cada um de nós carrega mesmo essa capacidade, quase divina, né, de moldar a realidade com a consciência e a ação, como é que essa percepção poderia mudar o jeito que a gente encara as próprias dificuldades, a própria vida? O que significa, assim, na prática, do dia a dia, se tratar como alguém que realmente merece ajuda, respeito e um cuidado genuíno, mesmo conhecendo todas as nossas falhas? Fica aí para pensar.